Vamos conversar então com o secretário de Saúde, Francisco Costa. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Elim. Boa tarde. Secretário, vamos começar pela maternidade Dona Evangelina Rosa, a gente tem até imagens aí, da situação lá de superlotação. Inclusive, um dos médicos lá disse que teve que fazer parto de gestantes sentadas. Tal o número de pessoas, o volume de trabalho e a capacidade de atendimento que foi extrapolada. O que a Secretaria pode fazer de urgência para resolver essa situação aí na Dona Evangelina Rosa, secretário? Olha, uma das medidas que de imediato a gente está buscando adotar são fortalecer esses hospitais do entorno aqui de Teresina, né? Provocar esse cinturão de Teresina, para que aqui possamos conter essa demanda maior. A maioria dos partos que temos hoje na Evangelina Rosa não são o quantitativo que é o seu perfil, que era para fazer apenas os partos de alto risco. Então a Evangelina Rosa ela está sobrecarregada não pelo alto risco, mas pelo baixo risco. E esse baixo risco era para ser feito onde? Para ser feito nos hospitais municipais, hospitais também da própria rede. O senhor diz nas cidades no do interior e na periferia de Teresina. E na periferia de Teresina. Isso não é feito? Isso não é feito, né? Teresina está com uma dificuldade no momento, por conta que ainda está em fase de conclusão da maternidade lá do Buenos Aires. Quando a maternidade do Buenos Aires tiver condições de ofertar o serviço novamente, vai ajudar. Mas de imediato, nós tivemos uma reunião semana passada com os gestores dos municípios aqui do entorno, principalmente ali de Altos, José de Freitas, União, Miguel Alves, Demerval Lobão, essas cidades que tradicionalmente encaminham muitos pacientes para a maternidade Evangelina Rosa. Então, a maternidade, pela estrutura física que tem, não dá para se pensar em ampliação daquela estrutura. Então, o papel é tirar o baixo risco de dentro da maternidade. Não tem como. A maternidade já está sobrecarregada. Ela é da década de 70, foi trazida, inclusive, com os módulos aí pelo doutor Alberto Silva, quando era governador, para aquela realidade da década de 70. Hoje, 40 anos depois... Está totalmente fora, inclusive, dos parâmetros. E o que a ideia seria? Claro, o momento tem que resolver a urgência e a emergência que está lá, a superlotação. Mas a ideia a médio prazo seria uma nova maternidade? Nós temos várias saídas. Tem a imediata, que é buscar, o governo do estado se dispõe a cofinanciar com esses municípios que se detectou que tem um fluxo maior de pacientes que vêm, para que eles contratem profissionais para resolver o baixo risco nesses municípios. Vamos dotar já de imediato o hospital que é do estado, ali em Demerval Lobão, com a equipe para que possa fazer parto de baixo risco e de médio risco, lá também na cidade de Demerval Lobão, não só para Demerval e todo aquele entorno de municípios que tem ali. Também já assinamos contrato, Amadeu, essa semana passada, para a construção de centros de partos normais em várias cidades, Parnaíba, Floriano, Pico, São Raimundo Nonato. Também estamos em fase de conclusão de obras de UTI neonatal em Floriano, Picos e Parnaíba. Concluindo as obras de UTI neonatal, vamos conseguir também reter nessas regiões o alto risco, que hoje só tem praticamente em Teresina. Então é uma maneira de desafogar. Então nós temos medidas imediatas, medidas a médio prazo e uma solução necessária que a gente quer lançar na primeira quinzena já de janeiro, o RDC para a contratação, a licitação para a contratação da construtora para fazer a nova maternidade de Teresina. Ficará onde? Ela vai ficar ali aproximadamente na Avenida Kennedy, próximo ao Extra Supermercado, ali no antigo Tigrão. Certo. Olha, outro tema premente para a saúde do teresinense, do piauiense, é o Areolino de Abreu. O Conselho Regional de Medicina, inclusive, aprovou a interdição parcial do hospital. Segundo o Conselho, há risco para os médicos e para os pacientes. O que é que vai ser feito lá? Que é o único que atende a doentes com problemas de saúde mental. Olha, saúde mental é uma política que a gente tem alguns entraves, algum desafio a ser feito. Precisamos fortalecer ele. Aqui na capital Teresina, aqui o governo do estado já se dispõe em adequar o Hospital do Mocambinho, transformando ele lá em um CAPS AD3, já agora no início desse ano de 2016. A superlotação que nós temos lá no Hospital Areolino de Abreu,
a problemática que lá tem é por conta de muitos pacientes que nós temos, muitos deles até egressos do sistema prisional. A saída, para tanto, é levar esses pacientes para as residências terapêuticas. Isso nós vamos abrir 3 residências terapêuticas aqui. Esse é o problema maior, você ter lá um detento que está misturado lá com os pacientes. Exatamente. Então, a gente vai buscar levar esses pacientes para a residência terapêutica, eles ficam sendo acompanhados ambulatorialmente pela rede CAPS para evitarem ter crise e não precisarem ir para a internação. Então, é o caminho inverso que a gente está buscando fazer, é tirar os pacientes que estão internados, até mesmo para ter uma rotatividade. Acontece pacientes que têm uma crise, precisa de controlar aquela crise e fica o hospital sem condições de atender. E só vamos conseguir fazer isso fortalecendo a rede CAPS, que estamos fazendo em todo o interior. Já abrimos o CAPS-I aqui em Teresina, vamos abrir um outro CAPS-I aqui em Teresina, adequar esse CAPS AD3 e abrir essas residências terapêuticas nos municípios do interior e aqui também na capital. E nós vamos conseguir desafogar a realidade hoje que tem o Hospital Areolino de Abreu. Os telespectadores aqui, secretário, como a gente conversava antes, sempre perguntam sobre a questão dos medicamentos excepcionais, que muita gente depende deles, se já está tudo regularizado e se vai enfrentar outra crise também em 2016. Sobre os medicamentos do componente especializado, nós tivemos algumas dificuldades para poder concluir alguns processos licitatórios. Porque essas licitações, elas envolvem grandes laboratórios, é uma disputa muito grande e acaba um processo muito moroso para se concluir. Mas muitos processos já foram concluídos, outros nós conseguimos adesão à ata de registro de preço de outros estados que já tinham processo concluído, e isso já está em fase de conclusão para que nós tenhamos, não resta dúvida, o ano de 2016 sem nenhum problema nessa área. Porque o problema do desabastecimento, eu não vou nem dizer que era limitação financeira, era dificuldade do processo de compra dos insumos. Isso foi praticamente já sanado. Então nós vamos ter burocrática. Isso aí já está praticamente quase na sua totalidade resolvida. Então nós vamos ter aí em 2016 essa tranquilidade. Secretário, são muitos problemas. Você tem até o Ministério Público está recomendando a melhora do HGV, que foi reformado recentemente. Tem agora também os casos do Zika vírus e a microcefalia. Os problemas são grandes. Eu pergunto para o senhor o seguinte: o fato de termos hoje um ministro da Saúde, um piauiense, vai nos ajudar a sair dessa situação ruim do subfinanciamento da saúde pública no Piauí, secretário? O senhor acredita nisso? Quando? Tanto eu acredito, nem acredito, Amarelo. Eu tenho a certeza que nós vamos ter melhorias nesse sentido. O ministro Marcelo tem sido muito sensível com a causa do Piauí. Ontem mesmo estive reunido com ele avaliando como tem sido desprestigiado o estado do Piauí no que diz respeito ao financiamento da saúde. Ele já se dispôs a aumentar o recurso da média e alta complexidade, que é o que ajuda a custear as unidades hospitalares. Algo em torno de 120 milhões está previsto para vir em 2016 para o estado do Piauí, a mais de recurso de custeio, para ajudar tanto os hospitais do interior, quanto também aqui da capital Teresina. Não resta dúvida que essa limitação financeira acaba engessando a capacidade do Estado de ofertar mais serviço. No entanto, eu queria colocar, o Hospital Getúlio Vargas é um hospital que ele vem em uma crescente, né? Eu acho que também deve ser pontuado isso. Um hospital que tinha uma média de 800 cirurgias no ano passado, nós estamos fazendo aproximadamente 1.200 cirurgias mês. Então, a gente aumentou um volume significativo. Aumentamos a oferta de consultas no Hospital Getúlio Vargas em 45%. Nesse segundo semestre. Então, é um hospital que vem em uma crescente de oferta de serviço. No entanto, o que a gente percebe que precisamos resolver para melhorar a saúde é ampliar esses serviços também de alta complexidade no interior do estado. É isso que precisa ser feito. Pensando nisso, o ministro também, Marcelo, já se dispôs a aportar recursos para equipamento, para equiparmos essas unidades hospitalares do interior, para que assim tenhamos condições de fazer esses hospitais funcionar na sua plenitude. Secretário, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí, pelas informações que o senhor nos trouxe. Muito obrigado. É um prazer, estaremos sempre à disposição para dar algum esclarecimento necessário nessa contribuição do dia a dia que precisamos para a saúde do nosso estado.